Olá pessoal, tudo bem? Vocês já passaram por alguma situação, alguma conversa, alguma coisa assim que leve a ficar pensando naquela situação, uma determinada frase, por dias, meses, até anos sobre aquilo? Pois é, passei por uma situação dessa. Em 2023 eu tive a oportunidade de participar de uma mentoria voltado ao desenvolvimento pessoal, também para início, né, de atividade nas redes sociais, enfim. Me lembro que aprendi bastante. Tinha um grupo de 10 pessoas mais ou menos, e uma das colegas que estava participando, ela já começou, na época mesmo, ela já começou ativamente a fazer posts, né, nas redes sociais, a fazer lives no Instagram, enfim. E um dia ela abriu uma caixinha de perguntas, e eu aproveitei para perguntar, né, para ela o que a tinha levado a iniciar essas atividades, né, a fazer os posts, enfim. E ela falou que ela não queria sofrer de obesidade mental. E aí eu fiquei pensando, né, falei, se ela com 19 anos não queria sofrer de obesidade mental, imagina eu com mais de 40, então, tendo já estudado aí, já tendo feito curso, atuado na área da saúde, outros cursos que eu fiz também em direito, né, mais de 10 anos atuando na área jurídica, o que não estaria acontecendo, né, com a obesidade mental. Obesidade mental, só para ficar mais claro, é quando a gente adquire bastante conhecimento, busca, né, estudar e tal, e a gente retém esse conhecimento só pra gente. Então, ou seja, a gente aprende, mas retém esse conhecimento, fica tudo pra gente mesmo, não compartilha, não ensina novas pessoas, enfim. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Então, depois de pensar muito sobre isso, de refletir bastante, eu finalmente estou conseguindo aí colocar em prática, dividir, iniciar esse canal para repartir, né, o conhecimento e compartilhar por meio desse canal aqui. Bom, primeiro, né, quem é o Eliseu Palmeira Júnior? Tá começando a apresentar esses vídeos, né? Bom, eu sou nascido no interior de São Paulo, numa cidade chamada Piraju. Atualmente ela tem cerca de 30 mil habitantes. Fica a cerca de 320 quilômetros de São Paulo capital. Nasci, fui criado numa família humilde, estudei em escola pública, e depois de formado no ensino médio, né, eu fiz o curso de técnico em radiologia. Então estudei, fiz 2 anos de curso de radiologia, me formei, atuei na área por 5 anos. E nos últimos 2 anos que eu estava trabalhando já no hospital, né, os 3 anos aliás, eu comecei o curso de Direito, tá? Então fiz o curso de Direito também. Depois eu me casei, no final de 2007 eu me casei com a minha querida, amada, salve Diana. E nós mudamos para São Paulo. Tivemos 2 filhas, moramos 15 anos em São Paulo. E agora no final de 2023 a gente mudou para Piraju novamente. Então estamos morando em Piraju, interior de São Paulo. Então tem uma experiência, uma vivência aí, né? Um dos pontos também que eu gostaria de tratar fazer alguns alinhamentos, né? Como iniciando agora o canal, deixar claro assim, o que eu vou falar, né? Sobre o que eu vou falar e sobre quais são as bases que eu vou utilizar. O primeiro ponto que eu quero deixar claro, para também delimitar quais são a minha forma de pensamento, as linhas de pensamento, né? Para ficar mais fácil de entender o que eu estou falando, mencionando no dia a dia. O primeiro ponto sou evangélico, desde sempre, desde criança, né? Eu sirvo a Deus na Congregação Cristã no Brasil, uma igreja tradicional, pentecostal. Então, uma das bases vai ser esse pensamento de evangélico, de cristão. O segundo ponto é que eu sou bacharel em Direito, então já tenho 15 anos, mais de 15 anos aí de atuação na área jurídica. Vou também falar sobre assuntos relacionados ao direito. E o terceiro ponto também tem a ver com o direito, mas com relação à política, que desde 90, no início dos anos 90 mais ou menos, eu acompanho, estudei bastante já e gosto de falar sobre política. Porém, eu não sou defensor de nenhum partido, de nenhum político, tá? Tive já essa fase, mas essa fase já passou.
Hoje eu falo de política de uma maneira mais distante, tá? O meu pensamento, sim, é de centro-direita, então, ou seja, eu defendo a democracia, a livre iniciativa do trabalho, a liberdade econômica e a intervenção do Estado só em coisas realmente necessárias, tá? Então, o Estado, o meu pensamento, que o Estado ele deve prover os mínimos, o mínimo necessário para que uma pessoa ela possa estudar, adquirir conhecimento e que ela possa trabalhar. Então, ou seja, o Estado tem que garantir no mínimo educação, saúde e segurança para que a pessoa possa ter condições de estudar e buscar um conhecimento. E que no dia a dia a pessoa, o Estado interfira na vida da pessoa o mínimo possível. Tá? Então, que ele permita que a pessoa possa trabalhar como empregado, se ela quiser, ou que ela possa empreender. Tá? Então, um dos pensamentos, uma frase também que me marcou muito na época da quinta, sexta série, mais ou menos, o professor Joaquim, é que ele dizia que não basta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Então, para a pessoa que ela possa ter os meios, né, de sobrevivência, não só ficar auxiliando, mas que a pessoa também possa buscar os meios de sobrevivência. Um quarto ponto que eu vou utilizar bastante aqui é a legislação, tá? As leis vigentes no país. Tá? Então, o primeiro ponto é com relação à Constituição. A Constituição Federal é a base, né, de toda a legislação brasileira. E todas as outras leis que são utilizadas no dia a dia. Tá? Então isso vai ser utilizado, vão ser mencionados esses fundamentos, tá? E também as decisões que os tribunais atualmente têm tomado. Tá? Então posso também fazer alguns comentários sobre notícias políticas envolvendo as instituições jurídicas, as instituições políticas, mas com base no direito. Tá? Então essas vão ser as bases que eu vou utilizar para mencionar. E o quinto ponto, que é, na realidade, uma junção de todos esses anteriores, que eu quero utilizar para fazer os comentários, para falar, até da opinião pessoal. Não quero ficar muito dando opinião pessoal, mas quando der opinião pessoal, vai ser considerando a minha formação religiosa, formação política, formação técnica, né, no direito, enfim, e experiência ao longo desses mais de 40 anos de vida aí. Por fim, não menos importante, eu quero destacar também que esses vídeos, eles são direcionados ao público leigo, tá? Então, vai ser direcionado a pessoas que não atuam na área jurídica ou que estão iniciando, né? Também quem atua também, né? Mas o que eu quero dizer é que eu quero utilizar palavras mais simples, traduzindo para que fique de uma forma leve, sem o juridiquês, né? Que a gente costuma utilizar no dia a dia, para que as pessoas, o público leigo, o iniciante, que está na faculdade ainda entenda também, tá? Eventualmente eu posso fazer um vídeo mais elaborado, falando também com os profissionais que já atuam, né, na área jurídica, mas o foco principal é o público leigo, tá? E o mais importante e primordial, principal, é que eu conto, espero, né, e conto com a participação de todos, né? Então, que vocês interajam, né, que vocês comentem nos vídeos, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações para receber os próximos vídeos, né? Mas também que vocês mandem perguntas, façam as críticas, façam sugestões, e eu sempre vou responder com base nesses pontos que eu mencionei, ok? Eu agradeço bastante aí a participação de vocês, espero que a gente possa se encontrar bastante nos próximos vídeos, e pode mandar as perguntas aí que a gente vai falando e tratando sobre esses assuntos, ok? Muito obrigado, até a próxima.